muito alegre de poder compartilhar com vocês desde o primeiro semestre que a Selma tinha proposto a gente falar dessa temática sobre os livros apócrifos. E agora, nesse finalzinho de ano, no apagar das luzes de 2023, deu para encaixar uma sequência que pretende terminar lá para fevereiro, né? Já que o mês de janeiro a gente vai estar em off, né? Aqui do estudo bíblico, né? Eu vou estar viajando. Mas muito alegre de reencontrar, de retornar, na verdade, esse espaço que é muito especial, muito importante para mim, para a minha vida, né? De crescimento, né? Da igreja, da comunhão. Alegre em ver cada um de vocês aqui. Eu vou compartilhar aqui os slides, tá? E aí vocês me informem se vocês estão vendo, por favor. Espero que esteja aparecendo aí, Tá sim. ok? Sim. Uhum. Muito bem. Então, essa é a temática que a gente vai tentar explorar em 6 ou 7 encontros, não é? A palavra, as escrituras e a Bíblia, conhecendo os livros apócrifos. Por que eu dei esse tema muito vasto, né? Porque não dá para falar sobre os livros apócrifos sem a gente explorar algumas questões que antecedem, que precedem, né? Então, os livros apócrifos eles estão dentro de um conjunto, né, de discussão histórica, teológica, linguística, filológica também, né? E eu coloquei essa tríade, né? Palavra, Escrituras e Bíblia. São três expressões distintas, interrelacionadas, mas que são distintas, e que boa parte do mundo evangélico confunde e pensa que é uma coisa só, né? Então, ao colocar a palavra, as Escrituras e a Bíblia, eu já estou trazendo um desafio para nós, para a gente entender uma dinâmica muito rica, teológica, né? Vivencial, experiencial, que está diretamente ligada à nossa prática, à nossa espiritualidade, à forma como a gente vê o mundo, vive o evangelho, vive o cristianismo e se relaciona com o Senhor, né? Então, para chegar nos livros apócrifos, a gente precisa percorrer aí um caminho, né, de esclarecimento, de elucidação, para entender esse conjunto de escritos chamados apócrifos ou deuterocanônicos, né? Depois eu vou explicar para vocês o que significa isso, tá bom? E é um assunto muito vasto. Eu tive que revisitar leituras, né, e antigas e também novas leituras para a gente saber como é que está o debate hoje sobre os livros apócrifos. E para falar de livros apócrifos, nós temos que falar da Bíblia, né? Da Bíblia. Então, o nosso percurso, o nosso curso, né? Ele tem como uma ementa geral, né? A gente fazer uma introdução à Bíblia, de maneira bem ampla, bem geral, fugindo um pouco de um conteúdo que a gente foi acostumado a receber muito prontinho, né? Muito de pacote, não crítico, né? Mas entender a Bíblia hoje no século XXI, né? Uma introdução à Bíblia, em primeiro momento. No segundo momento, a gente fazia uma diferenciação e uma relação da Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, porque as duas estão perpassadas, né? Uma à outra, elas estão relacionadas, são distintas e ao mesmo tempo complementares, tá bom? Depois a gente vai falar a formação do cânon bíblico, né? Como é que foram os livros, 66 livros, né, da Bíblia, foram escolhidos e definidos, essa regra, né, esse padrão chamado cânon. É uma parte assim muito histórica, informativa, para então a gente explorar alguns, não todos, porque não vai dar tempo, são muitos, livros apócrifos do Antigo Testamento e livros apócrifos do Novo Testamento. Nós vamos selecionar alguns, tá? Então é uma trajetória, né, que vai ser bem introdutória, bem para levantar a poeira,
Quem sabe, num segundo momento, a gente aprofunde algumas questões, tá bom? Mas para a gente entender muita coisa do que é a Bíblia, as diferenças entre os livros, entre a Bíblia que o catolicismo usa, a Bíblia que os protestantes usam, a listagem dos livros e esse corpo à parte que é aceito por alguns ramos do cristianismo e não é aceito pelo protestantismo, que são chamados de livros apócrifos ou deuterocanônicos, tá bom? E um desafio que eu faço para todos nós aqui é que comecem a ler algum livro, né, dos livros apócrifos que eu vou falar no final, quais são. É um desafio para nós conhecer, né, esses livros. Então, um objetivo primeiro é a gente compreender a Bíblia, né, como um livro sagrado, na sua história e na sua formação canônica. Vai ser um pouco assim a história da Bíblia. Como é que a Bíblia foi formada, né? Nessa relação entre o Oriente e o Ocidente e como que esse processo de longa duração, de séculos, né? Como é que foi sendo definido um conjunto de livros que compôs um livro chamado Bíblia, né? Então, esse é o primeiro objetivo, compreender esse processo histórico e canônico. Também conhecer algo dos livros apócrifos, para que eles não sejam mais estranhos para nós, né? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. E, sobretudo, né, a gente, como Igreja Cristã da Tijuca, a gente redescobrir o valor e o lugar da palavra, das Escrituras e da Bíblia na nossa vida e na nossa espiritualidade. Mesmo que seja assim uma trajetória de muita informação, né, de transmissão de muito conteúdo, mas na verdade o objetivo nosso é crescimento, é comunhão, é fortalecimento e uma compreensão renovada do lugar da Bíblia, da palavra e das Escrituras. Com o tempo eu vou explicando as diferenças dessas expressões e como que elas estão interrelacionadas e como que a gente se relaciona com elas. Então, para hoje, eu estou marcando o tempo aqui para a gente, né, para eu não me estender muito, tá? Para hoje, eu escolhi, né, falar uma introdução sobre o que é a Bíblia, tá? De maneira muito geral. É claro que todos nós já sabemos, eu estou partindo do pressuposto, né, que nós que estamos aqui lemos a Bíblia, a gente tem uma noção do número de livros, enfim, dessa formação básica que todo evangélico tem, né, pelo menos tinha, né, acerca do livro sagrado, né? Então, é importante a gente ter esse ponto de partida. Na verdade, o que é a Bíblia? E eu quero trazer aqui uma abordagem diferente do que até os seminários teológicos conservadores, protestantes, evangélicos trazem, tá bom? A Bíblia como um livro humano, a Bíblia como um livro da história, a Bíblia como uma produção da cultura humana, tá bom? Isso em nada atinge e afeta a dimensão espiritual das Escrituras e o efeito da palavra de Deus na vida da gente, tá? Então, eu começo falando da necessidade da gente compreender o termo Bíblia, tá bom? A palavra Bíblia deriva de biblia, é um termo grego para livros, tá? E o singular biblion, melhor dizendo, significa livro, escrito, documento. Enfim, a Bíblia seria, então, um livro que reúne em si muitos livros, tá? Seria o livro dos livros, não no sentido de que ele é o maior livro, pode ser, né? Mas é um livro que consiste em vários livros. É uma pequena biblioteca. É uma diversidade de textos e de escritos que foram considerados sagrados no transcorrer do tempo e que foram definidos, canonizados, né? Reconhecidos como sagrados especiais e colocados num lugar de autoridade, de verdade, de inspiração e uma ferramenta, um instrumento, um testemunho que alimenta a fé da comunidade, tá bom?
esse termo Bíblia, ou Biblia, ele aparece. Eu vou falar muito aqui, principalmente na próxima aula, sobre uma versão da Bíblia que apareceu antes de Jesus Cristo, chamada Septuaginta, que foi uma tradução dos livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para o grego. Tá? E essa tradução, chamada Septuaginta, ela é muito importante, porque os textos antigos, né, do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento estavam em hebraico e aramaico. E aí, mais ou menos pelo ano 100 antes de Cristo, em Alexandria, uns sábios eruditos, cerca de 70, por isso que o nome é Septuaginta, né? 70 ou 72 tradutores fizeram essa tradução para o grego, que foi uma conquista cultural para a humanidade muito grande, e isso definiu muito o próprio destino da religião judaica antiga e também dos próprios cristãos. Tá? Mas eu vou falar mais sobre a Septuaginta semana que vem, no próximo estudo. Tá bom? Então, o termo Bíblia ou Biblia aparece, né, no grego, nessa tradução, não é? Em Daniel, capítulo capítulo 9, verso 2, quando findando, né, assim, o tempo do exílio da Babilônia, que foi de 70 anos, e ele fala: no primeiro ano do seu reinado, de Dario, Daniel, entendi pelos livros. Né? Então, isso para dar a ideia de que, desde a antiguidade e até hoje, nós, né, o povo da fé, tanto o antigo Israel como a igreja hoje, nós lidamos com a diversidade e pluralidade de escritos, de livros. Daniel já tinha colocado isso. Também no livro apócrifo, que a gente vai conhecer depois, 1 Macabeus, capítulo 12, verso 9, ele diz assim: por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos que estão em nossas mãos. Então, Daniel e Macabeus, aí situado no período interbíblico, intertestamentário, né? Quando Malaquias, né, é o último livro do Velho Testamento, né? E o início das atividades de João Batista e Jesus do Novo Testamento, Macabeus é um livro escrito nesse período. E ele fala dos livros santos, né? Dos escritos sagrados. Também um filósofo, aí no final do século I antes de Cristo, até o ano 40 depois de Cristo, Filon de Alexandria, e um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, já no primeiro século, né, da Era Comum depois de Cristo, eles fazem referência aos livros ou escritos sagrados como um conjunto, né? E também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 2, ele fala que Deus prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Né? Sempre no plural. Né? Sempre no plural. E também, em 1 Timóteo 3,15, ele faz referência às sagradas letras, que são úteis para instruir, né? Ele fala isso para Timóteo. Então, sempre no plural. Né? E também Jerônimo, no quarto século depois de Cristo, ele fazia referência a muitos livros da Biblioteca Sagrada. Né? Então, Bíblia não é um livro hermético, fechado, é um conjunto de escritos. Isso é muito importante para a gente entender o conceito de escritura e de palavra de Deus, que a gente vai desenvolver posteriormente. Espero que vocês estejam guardando aí as questões, as perguntas, para a gente aprofundar depois. Tá? Precisamos compreender também a composição desses livros, tá bom? A Bíblia é um conjunto de escritos que formam um livro sagrado. Para quem? Para os diversos cristianismos. Tá? O cristianismo católico romano, o cristianismo católico ortodoxo oriental e o cristianismo protestante. Então, nós temos um livro que é tomado, que é reconhecido como fonte sagrada do que a gente chama de cristianismo
mundial, que, na verdade, são vários cristianismos, né, e que tem essa mesma fonte como sagrada e como inspirada. Mas parte também daquilo que a gente chama de Bíblia é também um texto sagrado para o judaísmo, né? E não podemos falar da Bíblia, das Escrituras, sem essa relação inseparável do judaísmo com o cristianismo. Tá? Muitas questões aqui podem surgir, a gente pode conversar depois, mas eu quero insistir na Bíblia como uma coletânea de escritos normativos e com autoridade reconhecida por parte das tradições judaico-cristãs, né? Tanto judeus como cristãos, contendo testemunhos históricos comuns e específicos, né? Por um lado, os escritos se tornaram autoritativos em termos de fé, crença e prática. E, por outro, eles narram como essas tradições religiosas surgiram historicamente. Então, a Bíblia, ao mesmo tempo, esse conjunto de escritos, né, eles servem, ao mesmo tempo, como fonte de autoridade que normatiza a fé, o culto, a prática, a ética, né, a espiritualidade. E, ao mesmo tempo, esse livro narra a história dessas tradições religiosas, tá bom? É claro que, para o judaísmo, o Novo Testamento não é válido, mas o Velho Testamento é um texto comum para judeus e para cristãos. A Bíblia, então, ela é, ao mesmo tempo, uma unidade e uma pluralidade. Ela tem afinidades internas e ela também tem diferenças, né, que não são poucas. E isso faz a gente tomar consciência que estamos diante de um livro assim extraordinário, de uma riqueza infinita, de um conjunto de narrativas, de escritos, de histórias, de fábulas, de mitos também, de testemunhos de fé, de milagres, né? Que formam um conjunto que pode ter uma unidade, mas existe também muita pluralidade interna. A Bíblia é uma compilação que varia em tamanho e forma dos textos, com limites com outros escritos, muitas vezes permeáveis. O que isso significa? Se a gente pegar os escritos, os livros da Bíblia, e colocá-los dentro dos contextos em que eles foram escritos, eles não foram assim escritos de maneira psicografada, né? Os livros da Bíblia foram escritos dentro de uma situação e em relação até com outros escritos também, tá? Então a Bíblia ela é um texto de diálogo com a cultura, com a história, com a experiência humana, com outras crenças também, não é? É um livro humano, é um livro de dimensão internacional, mundial, tá bom? A Bíblia tem essa força, esse peso, né, dentro da cultura mundial. E, sobretudo, a partir da invenção da imprensa no século XVI, e é claro que a Reforma Protestante foi muito privilegiada e catalisada pela invenção da imprensa, e a Bíblia foi um dos livros, o primeiro livro a ser assim divulgado, a tradução de Lutero, por exemplo, né, para o alemão. E desde então, a Bíblia, que era um livro reservado, né, e de acesso somente a poucos, né, do clero, no âmbito da Europa Central, da Idade Média, a Bíblia passou a ser um livro mais popularizado e de acesso para outras camadas leitoras. Aliás, nem todo mundo sabia ler, mas a Bíblia foi um estímulo para um processo de alfabetização, inclusive no Brasil, né? Por isso que nós temos, então, desde o século XVI, muitas traduções, versões, edições, coleções, revisões e atualizações. E isso também torna, historicamente, um livro muito dinâmico e com uma força cultural assim muito intensa e muito grande. Eu estou falando da Bíblia como um produto humano, né? Da nossa cultura humana, da nossa produção enquanto
né, produtores de cultura, de linguagem, de língua, né, de representações. Tá bom? Agora, compreender as Escrituras, a Bíblia, né, na sua composição, foi uma introdução bem ampla, mas também o valor das Escrituras. Né? Ela é um objeto, um artefato, um livro com valor sagrado, espiritual e histórico, no uso por parte das tradições judaico-cristãs, reconhecido como sendo palavra de Deus. A Bíblia, então, tem um valor e um lugar, né, singular, numa vasta tradição dos cristianismos, né, e do judaísmo também, e ela é colocada numa situação, num patamar muito especial de palavra de Deus, tá bom? E aqui eu quero também introduzir e colocar de maneira muito panorâmica as diferentes noções desse livro sagrado que é tomado como palavra de Deus. Não é? Então, o valor e o lugar da Bíblia como um livro sagrado, como única regra de fé e prática, como uma autoridade acima de outras fontes religiosas e espirituais. Esse é um dispositivo da Reforma Protestante do século XVI, a chamada sola escritura, somente a escritura, não a tradição da Igreja, né? Não as decisões dos concílios e não a palavra do Papa ou da hierarquia do clero, das suas interpretações. Mas ela é palavra de Deus a partir do texto e ela, por si só, pode ser interpretada diretamente pelo leitor. Né? Então, a Reforma Protestante trouxe uma mudança muito importante para o lugar da Bíblia, né? Projetando esse livro como central para a vida, a espiritualidade, o culto, o testemunho e a fé. Né? Então, dos 5 solas da Reforma Protestante, sola Escritura estava relacionada à sola fide, somente a fé, a salvação pela fé, a salvação somente por Jesus Cristo, né? Somente a Deus a glória e somente as Escrituras como fonte de autoridade. Né? A Igreja Católica, desde a antiguidade, né? O cristianismo católico desde a antiguidade, desenvolveu, e isso foi, vamos dizer assim, consolidado, né, no contexto da Reforma Protestante e do Concílio de Trento. Né? A Bíblia é um livro sagrado para a tradição católica romana, e interpretado não por si só, mas juntamente com a tradição da Igreja, as decisões conciliares e os pronunciamentos papais. Né? Então, na dimensão do catolicismo romano, diferente dos protestantes, a Bíblia tem um lugar fundamental, singular também, mas não acima, mas como continuidade, como extensão daquilo que a tradição estabelece como verdade, das decisões conciliares e daquilo que o episcopado, né, do colegiado, dos papas, estabelecem como verdade. Essa é uma diferença que foi um divisor de águas, né, desde a Reforma Protestante no Ocidente, entre protestantes e católicos. Agora, a Bíblia também tem um valor e um lugar como um livro fechado, verbalmente inspirado e literalmente interpretado. Essa é uma tradição, é uma forma de ver o valor e o lugar da Bíblia, da qual creio que todos nós aqui recebemos muita influência. Sendo um livro apropriado, e isso para mim aqui é muito forte, um livro que foi capturado, sequestrado, né, como um manual dogmático, doutrinário e moral, fonte da verdade absoluta e inerrante da palavra de Deus e de sua revelação. Então, o fundamentalismo evangélico, sobretudo oriundo dos Estados Unidos e que penetrou
no mundo evangélico brasileiro, latino-americano, trouxe essa concepção, né, da Bíblia como um manual, como um livro de normas morais, doutrinárias, dogmáticas, né, e que fala a verdade de maneira absoluta e que foi ditado por Deus. Essa concepção ela é original na história do cristianismo, mesmo do judaísmo, dessa coisa literal, Deus ditou, né? Isso é algo do século XX, recente agora, e eu chamaria de um enquadramento das escrituras da Bíblia a uma concepção fechada, né? É um livro que é tornado belicoso, né? É um livro de conquista, é um livro de conflito, né? E aqui nós temos um problema, tá bom? Mas eu vejo também que há outras compreensões do valor e do lugar da Bíblia que são mais recentes e que a gente precisa também questionar, né? A Bíblia é colocada como um livro mágico, né? Usado até como um amuleto de proteção contra forças e energias negativas, contra demônios. É aquela velha história do Salmo 91, aberto na estante da sala, para espantar mal-olhado, má sorte, né? E um livro que é sempre interpretado ou de maneira literal ou de maneira alegórica, mágica. Não é sem razão que muitas igrejas neopentecostais dão mais ênfase aos elementos simbólicos, mágicos do Velho Testamento, né? Eu vi recentemente a entrada de algumas pessoas levando uma Arca da Aliança, né, para dentro de um culto, de um templo, né, evangélico, e toda uma reverência, né, um frisson diante da simbologia da Arca da Aliança, recuperando, retomando, né, ressuscitando uma simbologia, né, em que o Novo Testamento fala que tudo isso era sombra e acabou. Mas estão recuperando isso em função da força mágica, simbólica, e o uso da Bíblia também se presta a esse tipo, né, de concepção. Agora, vejam que eu coloquei, voltando ao slide, né? Diferentes concepções. Há outras também que a gente pode ir atrás. Não é? Eu acho que, por exemplo, os cultos afro têm uma leitura da Bíblia, têm uma visão da Bíblia que a gente precisa compreender. Existem compreensões de grupos mais assim radicais, como o Testemunho de Jeová, os Mormons, né? Então, isso aqui é infinito, tá bom? A própria Igreja Católica Ortodoxa no Oriente tem uma relação com a Bíblia diferente da Igreja Católica Romana, dos protestantes, enfim, é uma pluralidade muito grande das experiências dos cristianismos, né, acerca desse livro. Agora, eu gostaria de trazer, né, algo que esteja mais simples. A Bíblia é um testemunho. A Bíblia ela é uma carta, ela é um escrito, são escritos, né? Linguagem humana que comunica a graça de Deus e a revelação de Deus, né? Ao invés de ser um livro fechado, um livro de combate, né, poderíamos tomar a Bíblia como um conjunto de escritos abertos, né? Um livro aberto que contém as Escrituras Sagradas. É um conjunto de escritos inspirados pelo Espírito Santo e Escrituras Sagradas reveladoras da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e diz assim, ó, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é uma heresia, né? E ela ficou espantada comigo e eu falei assim, olha, está escrito na Bíblia que o Verbo se fez carne. O Verbo não se fez livro. O Verbo se fez gente. A palavra se fez gente. Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo, né? A palavra de Deus é Jesus Cristo. E essa relação da palavra viva, a palavra que é uma pessoa, Deus feito gente, com o conjunto das Escrituras Sagradas, né? Reconhecendo que o Espírito de Deus atuou nesse processo de composição, de formação de um livro humano, né? Aí que, para mim, está muito desafio, muito bonito da gente explorar essa riqueza, né, que nos aponta, nos indica a revelação de Deus e a graça e o amor de Deus para conosco.
Então, a Bíblia seria um livro de mediação e fonte da espiritualidade cristã, a partir da sua leitura reverente, da oração, da meditação, da contemplação, da confissão, da comunhão, das ordenanças ou para alguns sacramentos, né, algumas tradições cristãs, e das experiências da fé. Ou seja, nós somos evangélicos, protestantes, e temos a Bíblia como uma ferramenta, uma mediação fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa relação com Deus, com os outros. Não é? A palavra interpreta a nossa vida. Né? Nós recorremos a esses escritos sagrados para nos instruírem, nos iluminarem o entendimento, nos trazerem orientação. Não é? E essa é uma experiência dinâmica, aberta, livre, não é castradora, não é coercitiva. Não? A relação com o texto, com a palavra, com as escrituras e com a Bíblia é uma relação libertadora. Não precisa ser uma relação libertadora, né? De conhecer a vida, de ter vida sobre vida e não ter uma menos vida, né? Ter menos vida em detrimento de uma norma, de uma normatização religiosa, né? Eu gosto de pensar, como historiador também, que esse livro, que são livros, né? Esses escritos sagrados, eles estão em diálogo permanente com a história, com a tradição, com as experiências, com as outras crenças, com o contexto e com a vida. Né? Em algum momento, esse livro foi capturado, foi enquadrado, instrumentalizado para um tipo de religião de ódio, de conflito, de preconceito, de racismo. Não é? Eu diria que é preciso hoje, e nós da ICT podemos experimentar isso, já estamos experimentando isso, redescobrir a Bíblia, as Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus como uma experiência libertadora e transformadora. Tá? Essa é uma introdução geral e eu queria avançar e terminar justamente dando um panorama para vocês aí nesse slide, se vocês puderem acompanhar, colocando a relação entre as tradições judaico-cristãs e assim, a composição desse livro chamado Bíblia e as diferenças entre essas tradições, tá bom? Então você tem a tradição judaica, a tradição católica romana, a tradição católica ortodoxa e a tradição protestante, tá bom? Esse quadro aqui ele é muito geral, muito panorâmico, é uma tipologia, mas ele é introdutório para a gente entender essa dinâmica da formação da Bíblia, né, no transcorrer da história, e como que cada ramo, tanto do judaísmo como também do cristianismo, foi definindo e construindo essas coletâneas, né, de livros que foram dar na Bíblia ou definindo um cânon. Então, o chamado Antigo Testamento é uma terminologia consagrada, os escritos da Primeira Aliança, né, aí pelo ano escritos, produzidos aí entre o período de 900 a 400 anos antes de Cristo, né? Todos os livros do Velho Testamento estão dentro dessa temporalidade que foram produzidos, né? Alguns acham que vão até além do ano 300, é muito interessante. Nós tivemos, por exemplo, um estudo do livro de Zacarias, né? Que deve ter tido uma redação bem um tempo depois dos acontecimentos que Zacarias ali está narrando. Né? Então, na tradição judaica, ou seja, na Bíblia judaica, você tem divisões. Eu não vou colocar aqui todos os nomes dos livros. Isso vai estar num outro momento quando a gente falar, tá bom? Dos livros canônicos, reconhecidos como inspirados, né, e como sagrados. Então, a divisão da Bíblia judaica, né, do judaísmo, ela tem três divisões básicas: a lei, ou Torá, equivalente ao Pentateuco, tá bom? Os profetas e os escritos. E essa Bíblia aqui era a Bíblia que Jesus lia, tá bom? Em Lucas capítulo 24, verso 27, fala assim:
E começando por Moisés, a lei e a Torá, e todos os profetas, ou seja, os profetas e os livros históricos, né, explicou-lhes o que continha a respeito dele em todas as Escrituras. Interessante isso. Em todas as Escrituras. Então, o próprio Jesus estava muito preso a essa noção de escritura, que é uma noção muito mais aberta e dinâmica do que a gente pensar em Bíblia, no sentido de um corpo fechado, né? E ele, ainda em Lucas, capítulo 24, ele diz assim: para que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa era a tríade da divisão dos livros dos judeus, né? Escritos ou salmos. A gente vai poder aprofundar isso depois. Na tradição católica romana, católica ortodoxa e protestante, existem 4 blocos de livros: Pentateuco, Histórico, Sabedoria e Profetas. Né? Há um consenso com relação a esses 3 ramos do cristianismo, a esses blocos de livros. Agora, no meio, aí estão os livros apócrifos, né? Ou deuterocanônicos, ou seja, são outros livros canônicos. Eu vou explicar isso mais na próxima aula. Eles são reconhecidos também como inspirados, tá bom? Talvez não no mesmo patamar que os que estão na lista à esquerda, mas eles também são reconhecidos como ou não inspirados, ou são outros canônicos que têm alguma importância, né? E aí, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, né, aceita esses livros como canônicos. A Igreja Católica, por exemplo, no Concílio de Trento, estabeleceu o seu cânon, incorporando Judite, Sabedoria, Tobias, Sirácida, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, acréscimos a Daniel e ao livro de Esther, a oração de Manassés. Os judeus também reconhecem esses livros como importantes, mas eles não colocam no cânon, principalmente o judaísmo pós o ano 70 depois de Cristo, o judaísmo palestino. Eu vou explicar isso também na próxima aula, que é uma história de muita informação um pouco truncada. Mas a Igreja Católica, ou as igrejas católicas do Oriente e do Ocidente, reconheceram, então, esses livros como parte do cânon, embora seja um bloco à parte chamado de deuterocanônicos. Agora, os livros do Novo Testamento, né, que são 27, estão também divididos nesses grupos: evangelhos, os 4 evangelhos, Atos, epístolas paulinas, epístolas católicas ou gerais e o livro de Apocalipse. Tá? O Novo Testamento é aceito por todos os ramos do cristianismo como um cânon fechado. É interessante que a Igreja Católica Ortodoxa, tá bom? Até o 4º século, 5º século, até um pouco mais, circulava no Oriente, na parte oriental do antigo Império Bizantino, o Diatessaron, que era uma versão dos 4 evangelhos escritos juntos, uma versão única dos 4 evangelhos. Fizeram uma edição de Mateus, Marcos, Lucas e João, como se fosse uma narrativa só, né? Chamado Diatessaron. É muito interessante, faz parte da tradição canônica o Diatessaron. Né? Podemos, de repente, né, ler esse texto. Agora, eu não coloquei aqui nesse quadro os livros apócrifos do Novo Testamento, né? Que não são reconhecidos, mas que têm sido muito estudados enquanto fonte histórica, e segmentos mais esotéricos, né, religiosos, exploram esses escritos apócrifos do Novo Testamento, né, como uma literatura assim de espiritualidade gnóstica, esotérica. A gente vai ter tempo de explicar isso. Então, irmãos, eu queria trazer então para vocês hoje essa introdução muito macro, muita informação, para nos situar e, ao mesmo tempo, ampliar a nossa visão do que nós temos em mãos, né? Um livro
que, na verdade, são vários livros que trazem escrituras sagradas, né, e que testemunham da palavra de Deus. Então, eu aqui encerro, né, esse último slide, esperando, então, para a gente conversar um pouco sobre essa introdução que espero ter sido aí instigante para nós. Tá bom? Vamos lá. Devolvo para a Esther. Espero não ter falado muito. Não, eu acho que, não sei se é coletivo, mas eu tô com vontade de ouvir mais. Já estou ansiosa para as próximas. Obrigada, pastor Hilton. Um bom panorama mesmo para a gente É. começar, né? E muitas questões assim surgem. Acho que para mim é muito recente, na verdade, assim, essa mudança do olhar assim, em relação à Bíblia, né? Assim, há alguns anos atrás seria também um absurdo eu ouvir, assim, que eu tinha muito firme assim, essa coisa do guia de fé e prática, né? Então, Aham. assim, estava praticamente incrustado dentro de mim, assim, continuar se relacionando, para mim, assim, continuar me relacionando com a Bíblia e vendo o valor dela, mas com um olhar exatamente, assim, de uma relação dinâmica, é muito libertador mesmo, né? Uhum. E eu acho que isso que, na verdade, traz essa riqueza e que a gente continua, assim, a cada dia buscando mais e mais, né? E fiquei muito curiosa. Depois eu quero a listagem dos livros do Novo Testamento. Ou você só vai dizer no dia da aula, para a gente poder ficar com. Não, eu posso, na próxima aula, eu posso fazer uma listagem, porque os livros apócrifos do Velho Testamento existe um corpo mais ou menos definido. Os livros apócrifos do Novo Testamento são muitos escritos. São trechos pequenos, são bilhetes, né? São livros que circularam. Então, existe uma lista mais ampla. E alguns até acreditam que não, isso aqui não pode ser apócrifo do Novo Testamento, mas está no contexto. Né? Então, acho que na próxima aula eu vou esgotar mais essa lista, que é muito interessante também, muito rica. Tá ótimo. Ah, uma curiosidade que eu tenho, que estava falando ali que o livro de alguns trechos do livro de Esther que são reconhecidos, né, pela Bíblia Católica. Mas eu já ouvi também que o livro de Esther quase que foi tirado do cânon. Eu não sei se isso procede, assim, porque é até um livro que não fala no nome de Deus. Eu não sei se isso tem alguma relação, né? Assim, o processo em geral de escolha dos livros canônicos, tanto dentro do judaísmo como no cristianismo, não foi um processo assim harmônico, foi de muito conflito, né? As igrejas, as comunidades de fé, as sinagogas usavam muitos livros e esse uso cotidiano da liturgia, isso determinou muito, né, o valor religioso sagrado dos livros. Alguns livros tiveram maior uso, outros menos, né? E e o livro de Esther ele foi um dos questionados, né, para entrar no cânon, juntamente com outras partes também, né, de outros livros também. Cada livro, vamos dizer assim, tem uma história própria dentro do cânon. É uma coisa assim quase que infinita em estudar. Então, a gente for ver, por exemplo, o livro de Isaías, o profeta Isaías, é um Isaías, são dois Isaías ou três Isaías, tá bom? Então, quando fala do livro de Esther, por exemplo, que não tem o nome de Deus, né? Então, não tem o nome de Deus, não pode entrar no cânon, né? Mas existe um acréscimo do livro de Esther, que eu até confesso a vocês que eu não conheço, e também o livro de Daniel foram feitos acréscimos, né? Que a Igreja Católica, né, incorporou, né, como parte, né? Então, cada livro teve a sua própria história e seu próprio drama, né, para entrar no cânon. Quem definiu o cânon, o conjunto definitivo de livros do Velho Testamento, foi o judaísmo, né? Isso já pelo ano aí durante o primeiro século, chamado judaísmo palestínico da Palestina.
né? E é muito importante a gente saber desde já que no ano 70, né, Jerusalém foi destruída, né? O judaísmo, então, sediado em Jerusalém, na Judéia, ele foi disperso, tá bom? E nesse momento, os rabinos decidiram, então, demarcar e definir um cânon, tá bom? E eles fizeram isso. E isso também os cristãos acabaram por se apropriar dessa definição do cânon palestino, né? E juntou os escritos do Novo Testamento com o do Velho Testamento, fazendo, então, né, um conjunto maior chamado Bíblia. Interessante. Legal, obrigada. Para vocês terem uma ideia, definir um livro do cânon nunca foi consenso. O próprio Lutero, ele chamou Tiago de epístola de palha. Ele achava que nem devia entrar no cânon. Isso é Lutero. Para dar uma ideia para a gente, que nunca foi consenso. Isso é uma coisa de longa duração, de muitos concílios e conflitos, né? Um tal de Marcion, Marcion, que era um gnóstico cristão, ele fez, no segundo século, ele fez uma coleção de livros para ele. Ele falou assim, não, eu aceito o Evangelho de Lucas, os outros não, algumas partes aqui do Novo Testamento, isso aqui para mim é sagrado. Então, cada um fazia a sua própria coleção. Mas o processo histórico, a igreja foi fazendo concílios e definindo, né, esse cânon. Acho que tem gente até hoje fazendo isso. Escolhe É. alguns livros da Bíblia. Sim, sempre acontece. Você pega algumas, por exemplo, eu acho que as igrejas neopentecostais, elas leem os evangelhos, os milagres de Jesus e os elementos mágicos do Velho Testamento. É uma leitura seletiva, né? Sim, sim. É uma leitura muito seletiva, né? Não da totalidade. Então, isso é uma tendência até, talvez, de toda parte da história do cristianismo, a leitura sempre foi seletiva, né? Sempre foi. Eu tenho uns embates aí com um amigo aqui, ele é partidário você não pode mexer numa letrinha da Bíblia que você já é réu do inferno, né? Então, eu tento passar para ele, que é a minha percepção, de que você tem uma parte histórica. Então, não tem uma coisa que é narrada, que as pessoas foram agregando informação e foram narrando os fatos que aconteceram. Então, não dá. Aí eu brinco com a minha esposa e falo assim, o único livro de inspiração, de fato, que eu posso considerar, tudo entre aspas aqui, é o livro do Apocalipse de João. Então, esse a gente pode entender a priori, né, que ele foi lá e subiu ao terceiro céu, recebeu informação. Porque os demais é alguém narrando fatos que aconteceram, na minha concepção. Bem superficial, que eu não sou um teólogo, né? Eu sou Uhum. só um crítico do que a gente ouve as pessoas falarem, né? Aí você vai analisando e vai vendo que não pode ser assim tão ipsis-literis, né, da forma que eles querem, porque não tem respaldo para isso. Eu não vejo, né? Uhum. É interessante isso, né? Os profetas do Velho Testamento, a nossa versão, algumas versões dizem assim diz o Senhor, né? E após de receberem uma revelação, eles falam como se fosse o próprio Deus, né? Ou outras versões assim, oráculo do Senhor, né? Então, existem muitas passagens desafiadoras, né? Eu não digo enigmáticas, não, mas desafiadoras para a nossa inteligência, para a nossa fé, para entender assim como que se deu esse processo de construção de um texto sagrado, né? Então, quando Jeremias, né, um profeta do Velho Testamento, fala assim diz o Senhor, né, o que isso significa? Né? Deus colocou na boca dele literalmente aquilo que está falando ou passa por um filtro humano, cultural, né, do contexto, né? Eu lembro que nós estudamos aqui o livro de Ezequiel, né? E o livro de Ezequiel está muito marcado a personalidade do profeta, né? É um livro da personalidade do profeta, dos dramas que ele viveu como sacerdote, numa situação crítica da história do povo, né? De Judá, e como que isso está muito marcado, né? É muito interessante a sua colocação. O Apocalipse é, sim, revelação.
Está lá João na ilha de Patmos e recebeu uma revelação e ele foi escrevendo. Então, é algo para a gente pensar né, e questionar. O pastor Cleiton chegou aí, Lindo, ele deve ter alguma ideia. Sim, Carlinhos. lindo. Algumas perguntas rápidas, assim. Deixa eu entender uma coisa. Esses livros apócrifos, eles estão relacionados a esse período específico intertestamentário e pós-Novo Testamento? Eu sempre tive essa dúvida, ou se era um grupo de livros não reconhecidos como sendo canônicos, entendeu? Ou se eles estão relacionados a um período temporal, assim, histórico falando. Entendeu minha pergunta? Entendi. Os livros apócrifos do Velho Testamento, eles são datados desse período histórico específico, que para nós é o período intertestamentário, Uhum, tá bom? Então, a tá. tradição protestante diria o seguinte: o período intertestamentário é de 400 anos, tá bom? Uhum, Para a Igreja Católica, ortodoxa ou ocidental, o período interbíblico é de 100 anos, porque esses escritos foram produzidos justamente aí pelo ano 300, ano 200, até o ano 100 antes de Cristo. E eles são muito uhum, datados da experiência do povo judeu do Império Grego, né? Do processo de helenização daquela região, da expansão do Império Grego, e também do início do Império Romano, da conquista do Império Romano. Então, todos esses escritos uhum, traduzem muito bem o contexto religioso, histórico e cultural daquilo que o povo judeu viveu na Palestina, né? Diante do Império Grego, da helenização, né? Da imposição da cultura grega, e também da conquista do Império Romano daquela região. Então, o livro de Macabeus, por exemplo, é a narrativa da revolta liderada por uma família, por uma dinastia, os Macabeus, diante da conquista do Império Romano, né? Em que Antíoco Epifânio sacrificou um porco no lugar onde era o Templo de Jerusalém. Essa coisa já pegava fogo desde aquela época, não é só hoje, não. Entendeu? E aí há uma revolta dos uhum. Macabeus, o livro de Macabeus é a narrativa dessa rebelião e dessa reconquista da dignidade religiosa, étnica, da identidade de um povo, né, escolhido diante do imperialismo. Tá? Então, realmente, os livros do Velho Testamento, eles são datados desse contexto, cada um com a sua particularidade, com a sua singularidade. Agora, para os protestantes, são livros não inspirados, tá bom? Eles não são Uhum, inspirados. uhum, Para a Igreja Católica Oriental e Ocidental, são outros livros canônicos, deuterocanônicos. Eles também são inspirados, embora com diferenças e talvez hierarquicamente inferiores aos livros considerados sagrados, mas que eles merecem canônicos. estarem no Uhum, cânon. É uma decisão da Igreja. E, de fato, assim, entendi. tanto o judaísmo como o cristianismo antigo usavam esses livros também como fonte de verdade, como fonte de inspiração, tá Uhum, bom? Mas o entendi, Concílio de perfeito. Trento, no século XVI, para diferenciar a Bíblia de Lutero dos protestantes, ratificou algo que era mais ou menos assim solto, algo que era assim mais ou menos um consenso. Não, são livros canônicos, mas eles não são tão quanto os outros. E colocou no cano. Uma disputa, né? Entendi. E outra dúvida, Lindo, quando você colocou aquele slide com os conceitos de valor, né, da Ah, Bíblia, você enxerga isso assim como conceitos também temporais e do ponto de vista teológico, você diria duas coisas assim que me chamaram a atenção. Primeiro, esse fundamentalista normativo
que é muito forte, chega a ser, assim, ao mesmo tempo assustador, e eu vejo as consequências, né, desse conceito de valor, assim, como que elas Sim. perduram, né? Assim, e eu não sei, eu queria entender assim também se essa visão normativa, ela se destaca assim, porque eu acredito que ela também já tenha havido em outros momentos, mas você diria que existe um momento marcante, como você citou, início do século XX, que isso ocorre de forma mais contundente. E historicamente isso está associado a quê? Isso que eu quero saber. E a outra questão que tem relação com isso também, e é uma provocação, uma provocação. Você acredita que esse momento, apesar de ainda ser assim pequeno, né, talvez não tão impactante, pode ser marcado como um novo paradigma, ou uma evolução teológica do ponto conceitual dessas novas leituras, né, que a gente tem produzido, essas novas narrativas? Você diria isso como um momento histórico também, que a gente está vivendo isso hoje, nesses últimos anos, enfim, não especificamente agora, mas nesses últimos anos, essa releitura, Uhum. entendeu? Entendi. São duas perguntas assim que merecem. Primeiro, a primeira questão que você coloca dessa leitura normatizadora, né, literalista, Uhum, é datada, né? uhum, Isso é oriundo do contexto norte-americano, estadunidense, do final do século XIX e início do século XX, a origem do fundamentalismo. uhum. Eu fiz um pós-doutorado em fundamentalismo, então eu estou falando isso aqui porque, né, e o Conhece? Aham, fundamentalismo aham. Estudou, né? é uma invenção do protestantismo anglo-saxão e estadunidense. E esse fundamentalismo, essa forma de enquadrar a Bíblia, tá bom? Isso se expande e se dissemina para o mundo, África, América Latina e Brasil, e Uhum. se estabelece, tá bom? Caramba. Então, Uhum, esse fundamentalismo ele se mundializou durante o século XX, para e passo a expansão dos Estados Unidos como império, como um país que controla a economia mundial. E o fundamentalismo veio a reboque e nós somos produto disso. E fomos, então, colonizados com uma visão da Bíblia oriunda dessa cultura religiosa norte-americana que acabou sendo introduzida, assimilada, aceita pelo protestantismo no Brasil, né? E reproduzida também. Não é à toa que o mundo evangélico hoje tem essa postura no espaço público muito em função dessa aquisição, dessa colonização da forma de se apropriar da Bíblia. Porque o que o fundamentalismo fez e está fazendo é algo original na história do cristianismo, de transformar a Bíblia num instrumento belicoso, de ataque, né, de justificação da violência. uhum, E isso é produto de uma cultura de violência norte-americana e também brasileira, uhum. porque o Brasil também é uma cultura de violência. Então, e aí eu já emendo com a tua segunda questão, sendo superficial nas minhas respostas aqui, eu acho que nós estamos vivendo o esgotamento desse sequestro da Bíblia, desse enquadramento da Bíblia, entendeu? Nós estamos vivendo porque isso foi levado por uma a Bíblia foi instrumentalizada por uma visão de extrema direita política, para legitimar a violência. Aquilo que o fundamentalismo judeu está fazendo com o Velho Testamento, o fundamentalismo evangélico está fazendo com o Novo Testamento e com o Velho Testamento, né? É um artefato, é um dispositivo de controle, né? E também de ataque. E eu quero crer, isso que nós estamos fazendo aqui, e não somente nós, mas outras teologias que estão surgindo, que é reapropriar-se da Bíblia, reler a Bíblia, redescobrir a Bíblia, né? Como um livro aberto, um livro da humanidade, um testemunho da revelação, não um livro para ser capturado por uma teologia, por uma instituição, né, que coloca uma jaula hermenêutica sobre o texto, né? Mas é um livro para ser libertador, libertado e libertador. Foi isso que Lutero fez, né?
Agora, a compreensão de Lutero sobre a Bíblia é também datada, tá bom? Nós somos legatários dessa leitura de Lutero, mas ela é também datada. Então, eu creio que nós, no século XXI, precisamos, sim, redescobrir, realocar as escrituras sagradas. Daí a minha diferença de Bíblia e Escritura Sagrada, tá bom? Escritura Sagrada é um conceito mais amplo, e Palavra de Deus é mais amplo ainda. Então, nós temos a Bíblia, que seria um artefato, né, cultural, religioso, tá bom? Temos as Escrituras Sagradas, que é um conceito mais amplo, teológico, e Palavra de Deus, que é um conceito mais amplo, teológico, existencial, da revelação. Nós não podemos equiparar e colocar tudo como se fosse uma coisa equivalente, um pacote. O fundamentalismo faz isso. Isso é um erro. Isso é um aprisionamento, sabe? Isso é um reducionismo. Isso é uma violência ao texto, tá bom? Então, precisamos, sim, redescobrir as Escrituras com outros olhares. Eu diria para vocês alguns olhares. Olhar não eurocêntrico, um olhar a partir do nosso contexto, um olhar a partir da questão de gênero, a partir da questão da teologia negra, não é? Um olhar decolonial latino-americano. Isso não é para ameaçar a verdade da graça de Deus, de Jesus, dos dogmas. Pelo contrário, isso é para libertar o texto do enquadramento que ele foi submetido, subordinado, de maneira violenta. Não é? Então, quando a teologia feminista, por exemplo, diz que o texto bíblico tem um enquadramento cultural que é patriarcal, né? É preciso reconhecer isso. A Bíblia é um livro humano. Ele foi escrito da cultura, e a cultura predominante é patriarcal. Então, como é que nós podemos reler o texto das Escrituras a partir dessa denúncia ou dessa colocação? Isso, para mim, não é uma ameaça, pelo contrário, é um convite, um desafio para a gente reler, tá bom? Textos do Velho Testamento muito complexos, né? E mesmo interpretações do texto do Novo Testamento, né? As mulheres fiquem caladas na igreja, não pode falar na igreja, tem que ser submissa ao marido. Nós temos que pegar isso e retrabalhar diante das demandas do século XXI. Isso é trazer a palavra para hoje. Não é nenhuma ameaça à revelação, né? Agora, o fundamentalismo, a ótica fundamentalista, ela sofisticou, ela se aprimorou um modo terrorista de captura do texto. Olha, né, aquela coisa do medo. E isso é realmente um desserviço para o evangelho, para o reino, para a igreja. A igreja precisa O mundo, né? do mundo, para o mundo. Quer dizer, aquele fundamentalismo que era uma mentalidade de gueto dos Estados Unidos se transformou numa plataforma política, sabe? De conquista política, de extrema-direita, sabe? Assim, diluição, destruição das conquistas, né? Que podemos reconhecer do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos. Então, de repente, você tem a Bíblia como se fosse um tanque lá na Ucrânia que está lançando bomba contra o outro. E o texto das Escrituras não foi trazido para isso. Não foi para atacar outras religiões. Não foi para, sabe? Não é uma beligerância, sabe? Essa religião beligerante, ela foi introduzida, colonizada em nós de maneira perversa, né? De maneira perversa, de maneira desumana. E assim, as lideranças nacionais brasileiras, evangélicas, aceitaram isso de maneira crítica, não todos, de maneira crítica. Não sei se eu respondi a você, mas eu acho que nós estamos vivendo Nossa, uma outra. E eu acho que nós temos, como igreja, a ICT, nós temos que ser corajosos de ler e reler as Escrituras. Com outros óculos, outras lentes, outras demandas, com novas perguntas. Isso em nada fere a noção de ser inspirada, de ser palavra de Deus, seja lá o que for. Ótimo. Muito bom. Obrigado, Linho. Quais os livros A o senhor Fabíola, indica que... pode falar. Não, a Fabíola colocou a pergunta, isso que eu ia falar. Ô, Fabíola, tem uma vasta literatura, depois eu posso disponibilizar para você
tem muitos artigos, livros em inglês, livros em português também, que falam sobre o fundamento religioso. Tem uma historiadora chamada Armstrong, né, que fala sobre... Ela fala a história de Deus, a história das religiões. Armstrong, é o sobrenome dela. São livros muito bons que podem trazer esclarecimentos sobre fundamentalismo religioso. E ela vai falar sobre o fundamentalismo judaico, fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo cristão, né? Que são, assim, fundamentalismos que têm um fundo comum, né? As três religiões do livro. Mas depois eu posso passar com alguns textos mais simples, né, para a gente, né? Eu estou escrevendo alguns artigos sobre o fundamentalismo evangélico no Brasil. Como e por que as denominações protestantes evangélicas se tornaram fundamentalistas. Depois eu posso passar isso para vocês também. Obrigada, pastor. De nada, Fabiola. Lindo, só uma questão. Queria que você falasse só um pouquinho sobre essa questão da inerrância da Bíblia. Como é que a gente Sim. trabalha isso? No pacote hermenêutico fundamentalista, existe o termo inerrante. A Bíblia não erra. Isso. Para o fundamentalismo, a Bíblia é inerrante nos seus originais, né? E porque os originais são inerrantes, as suas traduções também serão... A Bíblia não erra. Não tem erro nem na gramática, nem erro histórico, nem contradições entre o que ela afirma, né? A inerrância está diretamente ligada à forma como a Bíblia foi construída. Então, para essa ótica fundamentalista, Deus ditou o livro, né? Então, se Deus falou, não tem erro. Então, não erra, né? A Bíblia não tem erros. Então, se as traduções ou algumas versões até de textos originais contêm erros, é por causa de alguém errou, mas no original era tudo inerrante. Então, aquilo que a Bíblia fala, pronto, acabou, é absoluto. Então, se a Bíblia fala que as mulheres fiquem caladas na igreja, fiquem caladas na igreja. Não há nenhuma lente hermenêutica de questionar que isso faz parte de um contexto muito específico. Não, está na Bíblia, está escrito. É literal. Tá bom? E isso cria uma série de problemas que nem os fundamentalistas dão conta. Eles não dão conta disso. De tantas contradições que eles criam, porque eles se tornam vítimas da própria armadilha que eles criaram, que é transformar a Bíblia num texto inerrante né, e perfeito, harmônico. E você pega um livro que foi escrito num período de 1000 anos, com 40 escritores, no mínimo, diferentes, em contextos e épocas diferentes, e vai exigir que esse conjunto seja absolutamente harmônico e coerente e inerrante, né? Então, é um problema, assim, né? Um desafio para nós e um problema, porque cria problemas para a igreja. Quando a igreja tem que discutir uma questão, por exemplo, sobre Estado laico, não, mas está lá que toda autoridade foi instituída por Deus. Paulo falou, pronto, acabou. Agora, não questiona que autoridades ali não significa Estado, sabe? Paulo está falando de magistrados, falando de juízes. Então, o contexto histórico lá, né, e o uso de um bom senso dos condicionantes culturais, isso não existe, porque a Bíblia ela é atemporal. Ela está acima das questões temporais, é inerrante, né? É como se fosse uma coisa que paira sobre a história, tá? Então, isso é uma coisa que dá muito problema, né? E que justifica também o uso de violência. Muito bom, valeu. Tá bom, gente? Ótimo. Espero aí que não tenha Tá ficado todo muito mundo aí, complicado. a Alguém Érica. falou de tradução. Então, há uns 30 anos atrás, quando eu estava morando em Vitória da Conquista, eu era professor de uma escola dominical, né?
E alguém pregou um texto, estava ensinando a respeito do texto de Paulo, né, falando é, da forma de seguir Cristo, né? Então ele usa aquele termo: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então, na Uhum, época, eu tentei colocar uma coisa. A palavra imitadores, para o português, ela tem uma característica muito diferente. É uhum, a característica do falso. Então, seja um cristão falso, ou eu sou, como é que é? Como é que funciona isso, né? Então, eu acho que ao longo das traduções, tem muitas coisas que pode ter passado. Eu não estou falando que é porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Mas, por uhum. conta dessa palavrinha só do imitador, a gente vê, para o português, o imitador, a imitação é uma coisa falsa. Então, Aham. eu sou um falso cristão. Paulo também, pela lógica, seria, né? Jesus era verdadeiro. Agora, os outros são as cópias, né? Que vai sendo falsificada ao longo do tempo, à medida que o tempo passa. Interessante. Muito bom. É muito bom a gente pegar o texto e ter essas perspectivas, essas sacadas, né? Essas intuições. E eu acho que o conceito de escritura é justamente esse. Não é algo que tenha uma interpretação única e fechada, né? É dinâmica e aberta, né? Muito bom. A pregação da Fernanda, né, que ela fez na igreja, que ela pegou aquele texto de João, capítulo 5. Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O português parece estar dando uma noção de uma ameaça de Jesus, né? Mas no original não está no imperativo, não peque mais. Jesus não foi imperativo, é um advérbio, né? Então, a gente precisa redescobrir o texto a partir dessas nuances, né? E desconfiar das traduções. Sim. Bom, irmãos, espero que não tenha Só queria ficado dizer aqui muito uma coisinha, Vitor, complexo para pode ser? vocês. Oi? Só queria dizer aqui uma coisinha, assim, rapidinho. Tentar ser rápido aqui. Viu, Esther? Vocês. É, primeiro, assim, quando eu vi o programa, fiquei bastante satisfeito. Primeiro que a gente, obviamente, que a gente conhece um pouco, mas como é importante voltar de novo às coisas, estudar, rever, né? Eu falava aqui com a Ilcivan, que enquanto se dava aula, parece meu professor de Novo Testamento falando lá no seminário, por causa dos termos, né? Que são os, né, Septuaginta, né? Antíoco Epifânio, né? As expressões que a gente conhece, assim. Então, agradecer muito esse seu empenho em trabalho, que eu sei que para estar aqui, é muito trabalho para conseguir fazer esse estudo e a gente conseguir conversar. Então, muito, muito obrigado, muito, muito. E, e duas coisinhas só, assim, e talvez até o que eu vou dizer, porque já foi adiantado, vocês forem falando, né? As coisas foram adiantadas do que eu já ia falar, mas só para reforçar, assim, que a própria expressão dizer dos livros apócrifos, ela tem uma conotação pejorativa na tradição protestante, né? Assim, É, ele não é um livro, não é um termo desconexo ele não é um termo limpo, ele é um termo poluído, entende assim? é Ele já é verdade. uma expressão que quando dita suscita algo como falso, né? Assim, Uhum, em suma, e se apócrifo é aquilo que você não sabe da origem, vários outros livros da Bíblia canônica também não sabemos a origem, né? Assim, não tem é, fundamentação também. Assim. Então, é um termo ruim. Por isso que deuterocanônico, como você usou outras vezes e mais vezes, é melhor, porque ele é um termo mais técnico e menos ideologicamente poluído como apócrifo, por exemplo, né? uhum, Isso acho que é uma coisa assim boa para a gente lembrar. é. E E outra coisa que aí que vou me permito fazer só uma imaginação teológica, como se diz, aquilo que a cabeça pensa a partir de um certo caminho, mas é uma imaginação. Eu fico imaginando que vários autores, como você falou aí da Bíblia, que é um livro, né, com muitos autores de diferentes épocas, temas, tempos, é possível que vários. E aí, claro, quando a gente diz autores, também é uma longa tradição oral, Também, coletiva, verdade. comunitária. O que leva o nome de uma pessoa não é porque aquela pessoa escreveu, e no geral não É, aconteceu isso, em quase nenhum dos livros, assim. É uma tradição que remonta àquela pessoa, mas ele não escreveu a forma como aquilo está
Até porque essa redação continuou alterada por muito tempo. Mas mesmo que seja assim, um texto mais próximo daquilo que originalmente está ligado a uma tradição de uma certa pessoa, digamos assim, se esses autores pudessem conversar, eles diziam o seguinte: mas eu não quero estar no mesma enciclopédia que está você, porque eu não gosto do que você escreveu, nem concordo. Então, porque não há uma unicidade e uma dimensão assim, não há uma... A gente, forçosamente, porque é doutrinário ideológico, político, né? Como você já disse bem, terminamos dizendo que há uma coerência, né? Mas não, os textos não foram escritos com essa coerência, assim, eles foram escritos por tradições orais distintas que depois reunidas resultaram nessa enciclopédia que é a Bíblia, assim. Então, é possível que vários dos autores... É possível que nem mesmo Paulo quisesse que as cartas dele estivessem reunidas para igrejas diferentes no mesmo pacote, assim. Então, não foi para isso que eu fiz isso aqui, né? Porque cada texto é muito específico para cada comunidade, assim. Agora, saindo agora da imaginação, uma coisa que dialoga com o que você falou mais aí finalmente, também com a pergunta do Carlinhos, etc., é que talvez um dos grandes prejuízos para a fé cristã, olha o cuidado que eu vou dizer isso, né? Eu de tradição, preciso dizer para ninguém desconfiar de mim, né? Eu de tradição evangélica desde sempre, assim, comprometido com esse texto. Tornar o texto sacralizado, como se constituiu, especialmente nos últimos 150 anos, é uma violência com o texto sagrado, é um engessamento da fé, é um produto que resultou em intolerância, assassinatos, destruição, Guerras. divisão entre pessoas. Então, assim, nunca foi para isso que o texto foi escrito, né? Não foi para isso. Então, em nosso mesmo tempo, como a Bíblia tem sido usada e abusada, esse livro que é tão diferente, para pessoas se colocarem atrás dele como defensores do divino, como defensores da palavra de Deus, com todas as aspas, para defender seus interesses, seus projetos políticos, e dizer que é em nome de Deus, em função de uma leitura que a pessoa não compreende, talvez, ou compreende o que ele dizer, que só para esse texto chegar até nós, passou por tantas traduções, atualizações, transformações, assim, que, assim, é ter o bom senso de perceber a história da construção desse próprio texto. Então, dizer que o texto é sacralizado, como foi dito, é uma violência com a própria ideia do texto, porque o próprio Cristo diz, né? O espírito é livre, agora a letra mata mesmo, e a letra mata mesmo, entende? Assim, você bota o dedo na cara de uma pessoa e mata com a letra, né? Com a letra dizendo que é de Deus, assim, né? Destrói famílias, mata pessoas, arrebenta, mantém seus preconceitos, quer dizer, legitima seus preconceitos e violência em nome de uma leitura que diz que é da Bíblia, em suma, isso é sofrido, né? Então, aqui na igreja, com muito cuidado, com pastoralidade, com reflexão, a gente vem tentando construir essa comunidade. Por quê? Porque em todo o tempo na história da igreja, a igreja corre o risco de se tornar um produto fossilizado. Isso em todas as épocas foi assim. Então, o que a gente está aqui inventando, a partir de uma tradição, que é também de uma tradição, a gente vai querendo sempre ir atualizando isso, mas sem querer sacralizar, normatizar demais. É caminho, né? E sabendo que as futuras gerações farão da nossa comunidade outra coisa. É assim que funciona, mas sem arrogância, mas com humildade, acho que essa é a palavra. A gente ter o texto como uma leitura dialogal, afetiva, acolhedora, crítica, usando a própria palavra de Jesus. Eu preguei na igreja sobre isso. Examine as escrituras. Não está dizendo para seguir a pé da... Examine as escrituras. Examine, conversa. Vê se vocês julgam, a palavra de Jesus, julgam que vocês têm vida aí, mas ali pode ter morte. Porque se você não julgar bem, você pode produzir morte. Julga que tem vida, até vida eterna, entende? Assim? Mas julga, né? Interpreta. Recorta, né? Compreende isso, né? Ouviu o que vos foi dito, eu, porém, vos digo, no Sermão da Montanha. Então, assim, lindo, agradecer outra vez, dizer o desafio nosso de pensar essas questões outra vez mais, no afã da acolhida, do diálogo, do respeito, né? Da liberdade, né? Porque isso é o Espírito de Deus, liberdade. E não do engessamento que produz verdades absolutas e que
resulta em intolerâncias e mortes, assim, tristemente. Assim. Mas Aproveitar e obrigado. agradecer também, Lindon. O Estamos pastor todos Lindon falou que animados. Pode falar, Luciano. O pastor Lindon falou que nós tivemos assim muita influência dos Estados Unidos, né, dos americanos aqui. Acho que a maior parte aqui era batista em algum momento, ou a vida inteira, como a grande maioria. E a gente estudou pelo menos eu estudei aquele livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Alguém lembra disso? Lembro, se fosse tão fácil como aquele livro diz, o mundo era tão bom, né, Luciano? Ai, Jesus. Eu tive uma experiência ruim naquele período. Na época eu morava em Niterói, né? E a minha igreja era a Segunda Igreja Batista de Itaipu, que ainda temos lá o mesmo pastor, que é o pastor Eliezer Mancebo Reis, que é uma pessoa de quem eu gosto muito. E devo a ele muita coisa, porque ele me socorreu muitas vezes. Mas eu me lembro que a gente fazia os estudos em algumas casas, e a minha casa era uma casa recorrente. E aí, num desses dias, teve uma história de que as orações seriam impedidas. E a esposa do pastor Eliezer, na época eu estava me separando do meu primeiro marido, do meu marido mesmo, né, com quem eu casei lá, tudo bonitinho. E aí, num determinado momento, ela disse que eu não poderia orar e que eu não compreenderia o que estava sendo estudado e que as minhas orações não seriam ouvidas. Olha, aquilo para mim foi uma coisa muito... Foi uma morte, vamos dizer assim. E eu fiquei com isso muito tempo, achando que as minhas orações, porque eu estava num processo de divórcio, muito difícil, e que as minhas orações não eram ouvidas. E aí eu me lembro disso até hoje. E às vezes eu penso assim, gente, será que Deus não ouve as minhas orações? E fiquei com aquilo na cabeça muito tempo. Me lembro que no dia que a gente estava lá em casa e que a gente estava estudando, quando ela falou isso, eu chorei muito, porque eu estava num período, eu tinha perdido eu tinha perdido 2 irmãos, eu estava com o meu pai num processo meu pai tem a mesma doença do Júlio, ele tem a esclerose lateral amiotrófica, e ele estava naquele período final de vida. E aí o meu ex-marido, que a gente não teve um casamento bom em momento nenhum, e ele estava com uma amante e ela estava grávida dele. E aí tudo que você faz é se pegar com a Bíblia e orar e pedir a Deus e tal, aí você escuta que Deus não vai ouvir suas orações. Aquilo, para mim, foi uma coisa terrível. Então, como que é bom a gente ouvir, né, aí hoje, que a gente não tem que seguir ao pé da letra, né? Não é ao pé da letra. Porque eu acredito que Deus escuta as minhas orações. Inclusive, escutou semana passada, que a minha filha queria ir para São Paulo com o marido, e eu sentia profundamente que não deveriam ir, e eles não foram. Então, e tantas coisas que a gente ora e que a gente sabe que Deus ouve. Não por nós, mas por Ele. Porque Deus é Deus. Né? Não é porque foi a Luciana que orou. Não, é porque Deus está acima de nós. Realmente, Ele nos escuta além das nossas imperfeições,
dos nossos pecados, das nossas angústias, dos nossos problemas. E hoje eu faço uma outra leitura disso, mas na época para mim foi muito sofrido. Imagino. Puxa vida. Uma sobrevivente. A graça de Deus, né? Verdade. É uma violência, né, que você foi alvo. E a religião faz isso, né? Religiosa faz isso, é verdade. Não, e eles dois, tanto o pastor Eliezer quanto a esposa dele, eles me socorreram muitas vezes, porque eu passei por um processo de separação assim difícil demais para mim, né, no caso. Uhum. Hoje a gente tem nomes, mas isso aconteceu em 96. Na época, a gente não tinha nomes para o que a gente passava. Tipo, é um assédio moral. Tipo, é uma violência. É uma violência física, é uma violência moral. A gente não tinha esses nomes. Verdade. Isso é recente, né? Então, hoje a gente faz uma nova leitura. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época, era um casal se separando com briga, com problema, né? Normalmente, hoje em dia a gente tem aí uma quantidade de mulheres assassinadas, né, por seus companheiros, e eu fui muitas vezes ameaçada pelo meu também, que é de família cristã, e assim, muito que a minha que não é, mas a dele sempre foi. Uhum. Então, eles me socorreram muito, o pastor Eliezer e a esposa dele. Eu sou eternamente grata, porque o pastor Eliezer, simplesmente, ele me carregou no colo, muitas vezes. Mas eu ouvi isso da esposa dele, para mim, foi uma morte. Pena. Sinto muito, Luciano. É difícil, né? E é incrível e também uma pena que esse texto, né, e essa tradição pode ser usada tanto para acolhimento, né, todo esse cuidado que você recebeu, mas como também para violência, né? E aí eu fico pensando nessa coisa, né, da letra que mata, como que isso também sempre foi também, principalmente uma letra que mata, para continuar sendo ferramenta de poder, né? E Uhum. de controle, né? Como que às vezes é até difícil dissociar religiões monoteístas, religiões ocidentais, de uma letra que mata, ou de uma letra que precisa ser sagrada para Uhum. estabelecer um ambiente de controle, que é o que vai permitir a sustentabilidade de uma comunidade seguindo, obediente ali a um líder, né? E hoje acho que é até difícil de a gente Uhum. vislumbrar algo na nossa tradição cristã diferente disso. E eu fico lembrando da mensagem, uma mensagem recente do Lyndon, que ele falou como que a gente considerar o texto, né, a Bíblia, como sagrada, como a Bíblia sendo a palavra de Deus, ele dizia isso como que isso é uma heresia, Uhum. o que é o maior dogma da igreja, da Bíblia inerrante, na Uhum. realidade sempre foi uma heresia, né? Mas é difícil para a gente entender como que algo que é tão fundante, né, da nossa tradição de fé, ao mesmo tempo é o que gera todo esse mal, né? Uhum. E, enfim, eu agradecer o Lyndon. Eu cheguei no final, não pude ouvir, mas vou ouvir a gravação depois e estamos ansiosos e animados com os próximos, Filha. porque a gente está sempre disposto a subverter a ordem. Isso é bom. Isso é bom. Então, mais uma ferramenta para isso é ótimo. É.
Eu fiquei Legal. pensando como que isso, como fundante da nossa fé, ao mesmo tempo indo lá atrás, né? Acho que tem muitas coisas envolvidas, isso que eu vou falar não é o único fator, obviamente, mas na tradição judaica, quando a tradição oral começa a ser colocada no papel, talvez foi uma das do início de todo esse mal, né? E Uhum. como que até em outras religiões, né? Como a gente usa a Bíblia para matar e para excluir, né? Para afastar pessoas de Deus, a gente também vê outras vertentes, né? Por exemplo, do islamismo usando também um Também. O texto para Alcorão. isso, né? Uhum. Não, obviamente, não a totalidade dessa tradição de fé, mas também é usado por algumas pessoas. E a gente fica, talvez, olhando também outras tradições de fé, como de algumas de matriz africana, que acho que mantém uma tradição de oralidade, de ancestralidade, que talvez eu conheço pouco, né, para dizer isso, mas que às vezes nos parece que facilita de ser usado um texto como ferramenta, né, e a Uhum. sua tradição de fé como ferramenta de perpetração de violência, né, e desse tipo de coisa que a gente vê, né? Então, a gente fica pensando como é desafiador e como o Clemir falou, né, a nossa insistência e resistência utópica e insistente como comunidade da igreja cristã de estar tentando navegar essas águas que são para nós, pelo menos, né? Existem várias comunidades pensando dessa forma, mas para nós talvez é inédito e águas não navegadas ainda, de tentar criar um contexto, uma coletividade, uma tradição que tem esse olhar mais leve, né? Uhum. E menos herético para a Bíblia e para esse texto que nos é referência, sim, mas para tentar seguir mais o nosso Cristo de uma forma melhor, estando Uhum. menos distante dessa referência herética para o texto bíblico, né? E acho que vai ser sempre desafiador e a gente ainda não sabe qual é o caminho e estamos trilhando juntos, né? Isso é bom. Isso é bom. Eu coloquei, eu não sei se a Fabiola está aí ainda, mas 3 livros. Karen Armstrong, Em Nome de Deus, Breno Martins Campos, Fundamentalismo Religioso e Perspectivas, e Martin Dreyer, sobre fundamentalismo. E eu não quero, eu sei que a conversa não acaba, e desculpa, é porque cada coisa vai Vai lá. puxando outra, assim. Se a gente pudesse aqui, né, ter um testamento espiritual da nossa igreja, era guardar certas chaves de interpretação que a gente tem construído aqui, chaves hermenêuticas, melhorzinho, que a gente tem construído aqui. E dizer isso para a igreja aqui, né, lindo? Para pessoas que estão aqui em lugares diferentes, com histórias diferentes. A gente faz sempre com muito respeito, com cuidado, né, assim. A gente sabe que dói algumas coisas que a gente diz, mas é porque é dito no sentido pastoral da gente sair dos enquadramentos que nos foram dados historicamente pela religião. Porque dói, Uhum. assim, incomoda, como a Rasté disse, né? Incomoda e dói. E a Uhum. gente não faz isso de maneira iconoclasta, para violentar, não, é de maneira pastoral para a gente se oxigenar, com todo respeito, assim. Então, vou dizer uma coisa que o Lindo é melhor para dizer isso que eu, porque ele é da história, assim. A Bíblia se tornou para a gente esse livro dessa maneira, radicalmente lido com esse jeito fundamentalista, com esse jeito literalista, anti-histórico, perverso, porque ele se torna um enquadramento para a gente, e ele nunca foi ser para isso. Então, assim, é que a Bíblia nunca foi um livro assim, nem para a tradição cristã até o período reformado. Nunca foi isso, nunca foi Uhum. isso. É que alguém Uhum. pensa que não, não foi assim. A palavra do Papa é que se foi se tornando uma palavra inerrante. Isso é em relação à palavra do Papa.
que é uma construção também política de dominação que fez o período medieval. E desde que a igreja se associou ao poder imperial, já ainda na Roma Antiga, né? Isso veio se constituindo. Então, a palavra do Papa se tornou uma palavra de Deus, é a palavra do Papa, que era a palavra de Deus, inerrante, acabada, definitiva. Como é que se diz em relação à palavra? O Papa Infalível. é infalível. É o sumo pontífice, é infalível. Então, isso é a tradição católica. O que o protestantismo fez? Isso é só para explicar aqui, basicamente, que muita gente já ouviu essa história. Como o protestantismo não tinha um papa, ele já nasceu diverso, que o protestantismo é filho da modernidade, já nasceu diverso, mas ele tinha que ter uma coisa para unificar. Então, a Bíblia é colocada no mesmo, passa a ser lida como era interpretada a palavra do Papa, infalível. Não, isso não é dito ainda nesse período da Reforma, não. Mas as bases estão ali também. Ela passa a ser a palavra a partir da qual tudo vai se dirigir, se normatizar. A ideia de palavra de Deus se fortalece e cristaliza-se politicamente também nesse contexto. Então, para interpretar, a gente às vezes critica muito uma certa tradição católica, por causa de dizer que o Papa é infalível. Também o texto que nós atribuímos como sendo sacrossanto, ele foi escrito por homens também, o próprio texto foi escrito por homens, e atribuímos a ele uma sacralidade intolerante, infalível. Então, assim, é o mesmo equívoco, é o mesmo equívoco. Então, o que Filipe chama atenção para a gente, achei tão bonito isso, é que, assim, a palavra, na medida que ela é escrita, ela é encapsulada e torna-se agora normativa, porque está escrita. Não, a palavra só faz sentido se ela for lida e ela for liberta das categorias do texto. Olha que coisa é isso, lindo, que a gente pudesse dizer para a comunidade assim. Como eu leio o texto para libertá-la da palavra e trazer para a vida de novo. E quando eu leio para libertá-la, assim, dos conceitos, das tipologias, das conceituações, das expressões, do vocabulário, entende? Eu leio para libertar, para a gente pensar libertadoramente o texto, para que ele possa ser ruar e ele possa ser vida para a gente. Porque assim ele foi desde sempre. A tradição oral, a cada um que lia do seu jeito, interpretava do seu jeito, e vai compreendendo do seu jeito, e tudo bem. E isso é que o Felipe falou, que as religiões africanas são assim, cada terreiro tem uma normativa e tudo bem, porque ali não é uma coisa acabada. Nós estabelecemos um fim, e tem um fim também, como disse aí o Lindo, de interesse político e econômico dos Estados Unidos de dominar o mundo, com seus produtos, inclusive. Então, estabeleceu um código definitivo intolerante. E a gente foi formado assim, formatado, e aí nos tornamos assim, intolerantes conosco, uns com os outros, por causa de uma leitura que nos foi... Em suma, para terminar, para dizer, a gente precisa ler o texto da Bíblia para libertar ela dos conceitos que estão escritos, para que ele possa se virar vida na vida e não ficar ligado. O texto é para ajudar, que bom. Tornamos um povo não ágrafo, produzimos uma gramática, um texto, isso que maravilha. Mas é para. Por isso que Jesus diz: leia e examine, não é para. Porque ruar é vento, é vida. Se eu pudesse dizer isso para a igreja todo dia, para a gente ter outra leitura da Bíblia, isso para mim seria libertador dessa comunidade, né? Assim, ler o texto para libertar ele das palavras, entende? Assim, para que ele pudesse vir para a vida e não ficar engessado na expressão da palavra. Quase que se fosse uma assembleia, pedia para escrever, para isso ficar como um documento, não para se seguir normativamente, mas para lembrar e a gente se libertando continuadamente. Assim. Ótimo. Ai, gente, é muito bom estar com vocês. Clemir, rapidinho, você até me lembrou essa coisa de contar uma história, né? Para uma criança é diferente de você ver um filme, sei lá, algo assim que já está dado, né? Como a interpretação do texto. E quando você conta, você abre margem também para uma coisa mais criativa, né? Sim. Imaginativa. A Manu acabou de chegar. Ótimo. Vem cá. Seguindo essa linha de registrar o que faz parte dos fundamentos, né, da nossa comunidade, acho que isso também é muito bonito que você falou, né, Clemente? Examinar o texto para libertar o próprio texto desse lugar no qual ele foi colocado. E acho que libertar a gente de praticar todo esse mal que a gente falou a partir do texto, e também libertar nós mesmos, né, de toda essa culpa
essa culpa cristã que a gente tanto fala, que é o que aflige nós cristãos e a sociedade ocidental como um todo, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante, porque, de fato, né, se a gente for examinar com cuidado, né, e com a lente do Jesus histórico, a gente vai, de fato, ver que o próprio texto fala contra esse lugar no Aham, qual a sim, gente colocou ele, né? sim, Um sim, texto sim, que isso mesmo. eu sempre lembro e sempre me lembra disso é, por exemplo, dentre muitos outros, João 3,8, né? Que fala que o vento sopra onde quer, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, e assim é todo que é nascido do Espírito. Então, como que os que são nascidos do Espírito, desse Cristo, desse Deus, que é o interlocutor ali do texto, é compatível com esse texto engessado, esse texto de obediência, né? É totalmente incoerente, né? Se o próprio texto diz que está totalmente solta, é imprevisível, Uhum. é fora da ordem, né? É desordenado e é espírito, é ruar, porque é vida, né? Então, acho que é isso. Isso. Eu estou usando, só para fechar, eu estou usando como base esse livro aqui, não sei se Surgimento da Bíblia. É um livro recentemente lançado e ele é um livro de uma perspectiva histórica e ecumênica, né? E trabalha a Bíblia na relação com judaísmo e cristianismo. Então, as abordagens vão um pouco nessa linha aí. Mas foi muito bom para início de conversa. Muito bom, Esther. Muito bom. Obrigada. Obrigada, pastor Brenda. Carlinhos, tem alguma música aí para a gente fechar? Ou você não. Ah, você está pelo celular, né? Eu ia sugerir aquela música É o Teu Povo, aqui presente, sabe? Mas eu tô sem ter como te mandar. Ah, deixa eu botar aqui rapidinho. Essa a gente vai cantar no sábado também. Eu Ah, lembrei é? disso também. Ah, o Clemir disse que tem pedidos de oração. Diz aí, Clemir. Para a gente orar, não necessariamente agora, não estou nem querendo já esticar mais o culto, mas para a gente lembrar e dividir com a comunidade. Então, algumas pessoas fizeram contato esses dias, assim, em função também do culto de... Aproveito e falar do culto também de sábado, né? Dizer que para a igreja aqui reunida esse pedaço, assim, vocês não têm ideia, porque não têm ideia, né, Felipe? Assim, né, Lino? Ideia do que é esse culto de sábado, assim. Assim, eu quase que estou aposentado do meu trabalho só cuidando da igreja esses dias, assim. É impressionante, assim. De noite, noite e dia, né? Como é que um culto que eu falei que vai demorar lá umas 3 horas tudo, você está semanas e nas últimas semanas, todo dia, o dia inteiro, só cuidando disso, assim. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Então a gente quer assim, pedir muitas orações da igreja, o empenho, lembrar de alguém. Tem várias pessoas que por várias razões não podem. E a gente queria, claro, nunca dá agenda para fechar, é que a gente queria todo mundo reunido, porque não é o culto de aniversário da igreja, é o culto de organização da comunidade publicamente, assim. E algumas pessoas têm estado com problemas e por isso eu peço oração também. Pelo culto, por tudo, pelo pastor Ari, pessoa viagem, sua saúde. Mas a Ingrid e o Dé viajaram hoje para São Paulo, pediram oração, mandaram mensagem para a igreja, para mim. Tem um tio que está lá numa situação grave, que foi uma coisa, uma surpresa lá, e a situação não é boa. Eles tiveram que viajar, parece uma situação quase terminal, assim. Então, foram para São Paulo, assim, Ingrid e Dé, que estariam alegremente participando da liturgia de sábado, não vão estar com a gente. Pediram até para Que avisar a pena. Márcia, Paulo Uhum. Parente, não vão estar com a gente. Também mandou mensagem a Fernanda Anjos de que o Davi não está bem de saúde também. Estão preocupados, porque se ele não melhorar, também não tem como vir ao culto de sábado, assim. Também o Alan, pastor Alan do carro, né, teve um acidente complicado com o carro dele, parece que o carro
Tava como se tudo bem, mas o carro teve problema e agora ele já estava com a vida meio dividindo aqui com vocês. Agora o carro está mais complicado depois do acidente e Deus preservou a vida dele, mas por causa disso é possível que ele não consiga vir, porque nem com o carro está mais agora. Isso foi ontem ou hoje, ele me mandou uma mensagem assim. É, Quem mais pediu oração por questão de A saúde? Josi também. A Josi, fala aí, Felipe, né? Do pai A do Josi Alisson, né? mandou mensagem. Oi, Manu. A Esther tá te dando tchau. Mãe, ela não estava Oi, Manu. ouvindo. Viu? É a Manu. Oi, Tchau, Manu. Manu. Tchau, boa noite. O pai Fala, do fala, fala. Alisson teve um AVC e está no CTI, mas ela me falou agora, depois, que ele está estável e está refazendo alguns exames e parece que ele vai se recuperar bem. Ainda não Amém. tenho certeza, mas parece, amanhã vai ter confirmação, mas parece que ele vai poder se recuperar bem e deve sair em breve do CTI. Uhum. A Luísa está doentinha, acho que nada grave, mas essa semana está doente, também afetou a rotina deles lá, além disso tudo, né? A pessoa com quem a gente estava falando sobre o aluguel lá do Cien, né, que é amigo da Josi, a mãe dele faleceu essa semana, Uhum. repentinamente, e ela conseguiu falar com ele hoje. Ela falou que ele disse que está bem. Ela, como psicóloga, falou: ele disse que está bem. Já ela falou que quando a Luísa melhorar e acalmar, ela vai conseguir marcar pessoalmente para conversar melhor com ele. Sim. Também o Júlio, né? Porque esteve internado. Júlio é continuadamente alvo de nossas orações, assim como a Sônia Nunes de Embarre, todas as pessoas que a gente tem orado. É isso, lembremos, oremos e mande contato para alguém para a gente estar junto no sábado, com a graça de Deus. Assim. Amém. Felipe, você pode orar para encerrar? Posso. Senhor, eu te agradeço por essa comunidade, Senhor, por poder caminhar com tanta gente querida, gente que é usada por Ti para nos abençoar, para nos acolher, para renovar nossa esperança, nossa paz, a nossa alegria. Te agradeço porque a gente é abençoado semanalmente por essas palavras que nos ensinam sobre Ti, sobre como caminhar essa jornada de seguimento de Cristo, Senhor. Nos ensina sobre a vida, sobre como dedicar nossa vida para o outro, como o Senhor nos deixa de exemplo, Senhor. Nos ensina a amar o outro e nos abençoa, Senhor. Te agradeço pela vida do Lyndon, por todo o cuidado que ele tem com a gente, por todo o cuidado que ele tem no preparo desses estudos e que a gente possa ter um mês, né, um período de reflexão que possa não só trazer aprendizados, mas possa trazer mudança de vida, assim, ele possa inspirar a nossa comunidade a estar mais próxima de Ti, a te servir melhor, Senhor, e cumprir a sua missão, sinalizar o seu reino aqui na nossa cidade, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade de aprendizado, de caminhar em comunidade, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos permitido organizar essa celebração, que é motivo de comemoração de tantos motivos, sim, que é mais um momento para a gente estar junto, se alegrar e poder dedicar a Ti também todo esse tempo de caminhada e esse tempo de caminhada coletiva, assim. A gente pede também todas essas pessoas que
que têm sofrido, Senhor, todas essas dificuldades de saúde por falecimento, Senhor, da mãe do Valdeci, tanta gente sofrendo, tanta gente que precisa ser consolada por Ti, Senhor, que o Senhor possa nos usar quando possível para levar paz, para ser Cristo na vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria e capacidade para os médicos que estão cuidando dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor renove saúde, paz, consolo, amor e nos ajude a poder estar sensível ao seu espírito para entender como a gente pode também atuar, estar perto e acolher essas pessoas. Senhor. Que a gente possa ser igreja uns pelos outros, Senhor, e poder cuidar uns dos outros, Senhor, como o Senhor nos deixa de exemplo. Que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, Senhor, possa nos conduzir, né, nossas missões, nossos ministérios, que a gente possa também ter um ótimo momento de celebração no sábado. A gente pede que o Senhor nos abençoe a vida do pastor Ariovaldo, que o Senhor possa também trazer, assim como o Lindo, trazer através dele uma mensagem para a nossa igreja que possa ser bênção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, até sábado, então, para todos um bom descanso. Eu ia botar a música, só que já deu 10 horas, vamos subverter um pouquinho a ordem das coisas. Até Sábado sábado e estamos sem juntos. domingo, né? Porque domingo não tem culto, tá todo mundo ficar ciente, É né? verdade. Boa lembrança. Luciana É vai ter isso aí. transmissão, hein? Do culto. É, mas Oi, quem vai fazer? Quem Legal, vai legal. Eu Quem? acho que tem uma possibilidade do filho do reverendo, não é isso? Da igreja? Não sei, Lu, depois a gente vai ver isso. Que lá eles têm Não, Boa um noite, equipamento Luiz. legal. Boa noite, não, Luísa. não tem. É só porque eu vou estar no louvor. Tá, a gente vê. Lá falar lá no grupo essa semana. Você não me respondeu, hein, Esther? Não, te Ixi, respondi, é verdade. E eu te mandei uma Responda, mensagem Esther. hoje. Eu te mandei uma mensagem hoje e esqueci, Lu. Me desculpa, me desculpa. Eu vou responder lá. Um Oi, abraço, Vivi. Vivi. Bom te ver. Olá, Bibi. Você vai estar lá com a gente também no sábado, né? Ótimo. Vou sim. No sábado eu tô lá. Que bom. Espero que com a família toda. Vamos ver. Olha aí que amém. Ah, beleza. que legal. Amém. Legal. Sábado nos vemos. Tchau, Tô morrendo de saudade. Manu. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau. Parabéns aos Gente. aniversariantes Dá da tchau pra todo Tchau. mundo. Parabéns, Érica. Carlinhos. Parabéns, Carlinhos, Érica, pelo abraço. aniversário que está aqui. Muito bom, né, Érica? De novo. E Carlinhos, parabéns, Érica e Carlinhos e Érica. Carlinhos. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa Parabéns. noite, pessoal. Obrigada, Boa pastor noite. lindo. De nada, querido. Tchau, Deus tchau. abençoe. Boa noite.